Então eu trouxe para vocês hoje aí uma listinha de exercícios, certo? Pra gente finalizar a semana. Antes da gente começar, eu vou dar aqui alguns avisos, né? O primeiro aviso que provavelmente, né? Acho que eu já tinha falado até a vocês ontem, né? A gente estenda esse período aí de quarentena, né? Em casa. Então, quinta-feira que vem e sexta-feira que vem é Semana Santa, então vocês não vão ter minhas aulas, né? Então, a gente já tá chegando perto das provas também nas próximas semanas, certo? Como eu falei ontem também na aula, a gente teve uma reunião, tá aguardando algum parecer aí, tanto da reitoria quanto da coordenação, para a gente decidir como é que vai ser esse formato. Eu falei agora pro P4, né? E explicar ao pessoal, né, como é que funcionaria esse processo aí, certo? Então, a mesma coisa eu vou dizer para vocês agora. Então, qualquer aviso a gente vai estar passando para vocês. Então, vocês não esquentem, certo? Pode ficar tranquilos que qualquer novidade eu passo para vocês. Outra coisa também que é importante. Eu concordo, Alan, vice, concordo contigo, cara. A prefeitura, ela emitiu um decreto, né? O Luciano Cartacho, ele emitiu um decreto. E os ônibus tinham parados aí, né? Acho que pelos próximos 10, 15 dias aí, né? Exato. Ela tá dizendo que o pico agora é da segunda quinzena do mês, na verdade, né? Então, vamos torcer, né, bicho? Porque ninguém merece, né? Você vê que a galera foi à noite, quando o cara dá uma saída, né, pra desaparecer. É o melhor caso, cara. Acho que já chegou no estúdio já. E no Brasil tá perto dos 4 mil, é 5 mil, né? Já morreu bem 250 no Brasil, não foi? É. E até a gente normalizar, certo? Então eu postei lá no virtual uma mensagem para vocês, mas estou avisando aqui na aula. Achei melhor avisar na aula. Tem uma aba lá na sala de vocês chamada Nova Rubrica, que vão ser os pesos de avaliações de vocês. Certo? Então eu citei lá nessa aba, 9 mil no Brasil já. Foi muito. Isso que eu tinha visto agora de meu dia tá 6, então eu subi para 9, né? 3 mil é rápido, né? E nessa aba aí, eu postei o que é que vocês vão se avaliar, certo? A questão de peso, a questão também de atividades, a questão de prova também, certo? Então, como eu falei ontem também, há uma grande probabilidade das provas de vocês serem online, certo? Não estou dizendo que vai ser. A gente, que é professor, está aguardando um feedback aí que vem de cima, certo? E sendo, né, ou não online, a gente informa para vocês como é que a gente vai processar esse roteiro aí, né? Então, para a gente ter pelo menos essa meia horinha de aula aí, essa meia horinha de live, eu trouxe para vocês 5 questões rápidas, certo? Só para dar um review aí rápido do que a gente falou de ontem para trás. Então, eu parei ontem análise sintática preditiva, né? Então, vou esperar essa Semana Santa. Na outra semana, né? Vocês teriam provas, acho que a partir do dia 14 de abril, né? E hoje são 3 com 7, 10, com 7, 17, né? Então, acredito que depois da Semana Santa começariam as provas de vocês, né? E caso comece depois da Semana Santa, de fato, a gente está aguardando, certo? Então, o assunto da gente vai até a aula de ontem, de análise preditiva, análise sintática preditiva, análise sintática recursiva preditiva, certo? Então, já estão lá no ambiente virtual duas listas para vocês entregarem, até da prova, que vai chegar para vocês também. E eu trouxe essas 5 questões aqui só para dar uma comentada rápida, beleza? Então é bom que vocês interajam aí, né? Todo mundo tá doido para ir embora, mas vamos maneirando aí, né? Vamos cumprir essa tabela aí, esse fim de noite aí, né? Essa aula da gente aqui é a saideira, certo? Saideira aí. Então, fim da festa, todo mundo fica até o fim da festa, né? Só vai na hora da vassoura, certo? Então, eu trouxe aí 5 questões pra gente dar uma lida, né? Então, a primeira questão aí, acho que vocês visualizam, né? Quando eu for descendo aqui. Eu falo assim, certo? Na compilação, a análise consiste em 3 fases. O povo dá. Exatamente, né? Todo mundo sai da vassoura, né, bicho? Depois que o dia amanhece, né? Então, na compilação, a análise consiste em 3 fases, certo? Em uma das fases, os caracteres, os tokens, são agrupados hierarquicamente, né? Em coleções alinhadas com significado coletivo, certo? Essa fase envolve o agrupamento dos tokens do programa-fonte em frases gramaticais. Então, sempre que a gente falar que os tokens são agrupados hierarquicamente, eu vou destacar alguns segmentos, já fica até a dica para a prova, né? Possa ser que algumas dessas questões caiam na prova.
Ó, a primeira expressão aí que vocês têm que ter cuidado é essa. Ó. Quando é agrupado hierarquicamente, certo? Então você já tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque aí algumas frases chaves, né? Algumas frases que eu uso aí nas questões já podem possibilitar que vocês identifiquem, né? Quais são as possíveis respostas que a gente vai ter. Então, falou de hierarquia, falou de árvore, certo? Falou de árvore, está falando de análise sintática, não tem para onde correr, né? Em coleções aninhadas com significado coletivo. Coletivo porque você está falando da frase, certo? Não é de um token, não é de uma palavra em si, né? Então, essa fase envolve o agrupamento dos tokens e frases gramaticais. Ó. Então, essas três expressões aqui que eu estou sublinhando aí na lista já respondem automaticamente a questão, certo? E são usadas pelo compilador a fim de sintetizar a saída. Usualmente as frases, de novo, ó, frases gramaticais, né, do programa fonte são representadas por uma árvore gramatical, certo? Que foi o que a gente acabou de ver ontem. Então a frase citada como é conhecida é análise o quê? Análise sintática. Tranquilo para todo mundo aí? Essa primeira questão. Vocês entenderam a referência aí, né? Show de bola. Beleza, certo? Lembra sempre, ó, agrupado hierarquicamente, né? Quando eu falo de análise léxica, a gente não chegou ainda em análise semântica, mas quando eu falo de análise léxica, eu tô falando de disposto linearmente, certo? Lembra que linear é uma reta horizontal, então são caracteres que são analisados linearmente. Quando a gente fala agrupado hierarquicamente, é porque você está lendo a expressão igual que a gente falou ontem naquela hierarquia da recursividade, certo? E falou em frase gramatical, você está falando em análise semântica. Então, análise léxica são as palavras, análise, ou frases gramaticais são a sintaxe, certo? Então, não é análise semântica, né? A gente vai chamar mais para frente, também não é análise léxica, nenhuma das duas gerações, né? A Jair pergunta aí, vamos lá, Jair, para tu pergunta. Caso ela seja recursiva, também vai ser análise sintática, porque a análise recursiva, acho que você estava ontem na aula, né, Jair? A análise recursiva, ela tanto pode ser de backtracking, né, que é voltando, certo? Então você faz um processo de volta, porque não ficou bem fixado para vocês, porque eu não diferenciei de maneira prática, né? Mas se você voltar para a live de ontem, dar uma assistida na live e ver os exemplos que eu falei de backtracking, certo? A recursiva com backtracking, que ela volta, ela executa a primeira expressão regular da esquerda, né? Vamos supor aí, certo? Vai ter um não terminal que ele vai gerar uma expressão 1, estou digitando aqui, certo? Ou expressão 2 ou expressão 3, certo? Geralmente o padrão é esse, né? Então a backtracking, ela roda tipo a expressão 1. Ela roda a expressão 1, viu que ela está errada, então ela volta, certo? E roda a expressão 2. E a preditiva não faz isso, certo? Ela já estipula a partir, digamos, de uma expressão regular que você tem anteriormente, qual é a possível expressão que você vai ter posteriormente. Então tem essa diferença aí, né? De você saber qual das recursivas é, certo? Ou a backtrack ou a preditiva. Então também não é semântica, não é léxica, né? E não é geração e otimização de código, certo? Aí temos aí na questão 2, ó. Um compilador detecta 2 pontos, né? Vamos analisar alternativo por alternativa, certo? Ele detecta erros que podem ocorrer durante a execução do programa, mais ou menos, né? Vamos pular para a próxima, né? Erros no resultado pelo programa, erros em sintaxe do código-fonte, erros aritméticos ou todos os erros citados acima? O que é que vocês marcariam aí? O que é que o compilador ele detecta, na verdade? C. Erros de sintaxe do programa. Por quê? Não tem letra V não, viu aí? Ó, o compilador, primeiro, né? Exato, tem análise léxica e sintática. Vamos para essa daqui que eu achei mais interessante. O que é um erro aritmético, na opinião de vocês? O que é um erro aritmético, hein? Exato, é um erro na conta, né? Uma função escrita errada. Então, o erro aritmético é o erro da representação da expressão,
certo? Não a soma. A soma é a execução da expressão. Então, o compilador ele também detecta isso, concorda? Então, o primeiro passo, né? Erro na sintaxe do programa-fonte é o que a gente acabou de falar, né? Ainda agora, certo? Erros no resultado gerado pelo programa. Então, se você escrever um resultado errado, ou qualquer expressão errada, ele vai ter que detectar porque você tem a regra da expressão regular, certo? Então, se tiver qualquer fonte de entrada, que essa fonte de entrada não seja reconhecida, ele detecta também automaticamente, certo? E erros que podem acontecer durante a execução do programa, que podem envolver qualquer um dos que tem abaixo, certo? Então, nesse caso aí, mas o resultado não quer dizer a saída do programa, não. Não necessariamente, Ian, porque a saída do programa, ela pode ser... A saída do programa, ela pode ser, certo? Tanto a questão, digamos, da leitura inicial que você fez, certo? Como uma ação. Nesse caso aí, você não teria, digamos, o caractere impresso. Você teria o próximo passo na sequência, tá entendendo? Aí, nesse caso, o significado da saída já não vai ser análise citada, já vai ser análise semântica, que é o que a gente vai ver mais para frente, certo? Então, todos os erros que passam tanto pela léxica quanto pela expressão, principalmente esses dois aqui, ó, quando a gente está falando em termos de análise citada, certo? São funções principais aí para análise citada que implica no resultado do compilador, né? Aí Alexandre pergunta, no caso, passando de um fluxo a outro, sempre gera uma saída... Exatamente, perfeito. Perfeito mesmo, certo? Entendo que a saída não vai ser o resultado final, né? Exato, a letra A seria exceções. São exceções, na verdade, né? E você até, Ian, naquela atividade de análise léxica, você até criou um novo tipo de expressão regular, lembra? Se eu não me engano, acho que foi stdlib. Não lembro qual foi a biblioteca que estava dando um erro lá, né? E aquela saída ali não é nem a saída do compilador, é uma saída de reconhecimento. Então ali é durante a execução, tu tá entendendo? Ele executa, só que ele não reconhece. Então ele detecta esse erro aí. E na verdade, para a gente, ser humano, não é erro, né? Porque se leu, não está errado. Mas para o compilador, como ele não reconhece, ele desconhece, certo? Então já ele pode entender como sendo um erro, certo? Então nesse caso aqui, a alternativa é a letra D, né? Preste atenção aqui que eu posso botar uma dessas na prova, certo? Fica a dica para vocês aí. Aqui a gente tem, na questão 3, né? Abaixo estão enumeradas as fases que integram. Preste atenção, certo? Quando eu falo front-end do compilador, o que é que vocês entenderiam aí? O que é que seria o front-end do compilador aí? Na opinião de vocês. E aí? Indique a sequência correta com a ordem em que as fases ocorrem. O que o usuário está vendo do lado do programador, aí já são duas visões diferentes que vocês falaram, né? Se for usuário, qual seria a primeira análise que o software ele vai ter que fazer? O que é que vocês acham? Ou se for o programador também, né? Porque pode ser tanto na abordagem, digamos, de visão, quanto na abordagem de implementação, né? Se o software for um IDE, exato. Mas se o software for IDE, você não vai ter que ter a mesma, digamos assim, regra de escrita, de processamento, né? Da entrada, né? O front-end seria a saída final, que é gerada pelo sistema. Boa pergunta. A pergunta ficou ambígua, né? Deixa eu só complementar aqui, certo? De um compilador pelo usuário. Usuário ou programador, na verdade, né? Pudesse pôr assim, ele imputa. Aí o que, é que vocês achariam que seria aí, na ordem? Primeiro a gente vai ter que ter quem? A gente vai ter que ter as palavras, né? Depois a gente vai ter que ter o quê? As frases. Depois, significados, né? Mas aqui, letra I, vocês enxergaram? 2, 3, 1 é letra C. Já? Claro para todo mundo aí, né? Vamos aí para a nossa questão 4. Ó, um compilador é um programa que executa vários passos, entre os quais realizar uma sequência de entrada
para determinar a sua estrutura gramatical. De novo, ó. Segundo uma determinada gramática formal. O resultado do tipo testemunhal é a estrutura conhecida por... E aí, qual dessas? A gente falou dela ontem, né? A árvore AVL não é, né? Fluxo de tokens também não é, porque o stream, né, que ele chama, é de análise léxica, né? Não é na análise sintática, né? Gramática dirigida por sintaxe não é, gramática livre de contexto não é. No caso, quando ele fala de estrutura gramatical, né? Ela é conhecida por análise, no caso, por árvore, sintática. Tranquilo para todo mundo aí também? Ficou claro para vocês, né? Beleza. E a última, né, era para ter feito uma lista maior. Pensei que a gente ia perder muito tempo nessa. Mas vamos para lá. Questão 5, certo? Analise o trecho abaixo e assinala a alternativa ou as alternativas corretas. As árvores sintáticas, né, elas servem para quê? Letra A. Comunicação entre analisador sintático e analisador léxico. Ó, certo ou errado? E por quê? Por que é que tá certo? E aí? Essa letra A, ela vai estar errada, certo? Por quê? Porque a léxica, ela é linear e não hierárquica, certo? A justificativa é essa. Recomendo até vocês anotarem aí. Podem ser usados como estruturas intermediárias entre o analisador sintático e o analisador semântico. Tá correto. Por quê? Porque a semântica, ela depende da sintaxe, certo? É a regra básica de compilação, né? Normalmente são criados pelo analisador sintático, correto também, certo? Não é criado pelo analisador léxico, porque você não tem essa hierarquia, certo? Comunicação entre analisador léxico e gerador intermediário de código também não é, certo? Então, estão corretos aí, letra B e C de bola. Tranquilo, galera, aí, essas 5 questões para vocês. Bem facinhas, né? Não tem muito o que se discutir não, né, delas não, né? Já é? Então, assim, diz na questão 2, né? Manda o gabarito. Vou dizer o gabarito, ó. Questão 1. Vou anotando aí, certo? Um erro aritmético que ele veria, né? Vou dar um exemplo para você de um erro aritmético aqui, ó. Sintático, certo? Para ser bem claro aqui. Vamos lá. Tu tens aí uma gramática regular, que ela vai ter aí, ó. Vamos lá. Vai ser ou... tem sim, tem no Blackboard. Eu vou postar lá, na verdade. Mas certo? Vou tentar lembrar aqui. Mais operador, por exemplo, certo? O L vai gerar, sei lá, ID. E o L também pode gerar outro E, né? Peraí. Certo? Se eu for gerar uma expressão com aritmética, como é que ela ficaria, na opinião de vocês, né? Eu teria que ter aí um ID vezes um ID. Concorda? Ou um ID, né, seguindo essa gramática aí, né? Mais ID. Aqui são operações aritméticas, concorda? Aí eu consigo com essa expressão gerar essa operação aritmética ou não? O que é que vocês acham?
para a gente executar. Vou dar um exemplo rápido aqui para adiantar, certo? Se a gente botar assim, ó, ID vezes ID, ela reconhece como tá ok. Mas se ficar ID vezes ID, a gente chama isso de erro aritmético. Ficou claro para vocês aí a diferença? Não é a execução da soma, é a formação da sintaxe. Beleza? Então, só recapitulando aí, ó. A letra A, certo? Questão letra A, para quem quiser anotar. Questão 2 vai ser letra E. Deixa eu até botar de verde aqui, né? Certo? Questão 3 é a letra C. Essa daqui. Eu vou postar essa lista só que sem esse gabarito, certo? Vai ficar desgabaritada lá. Depende do compilador, né? Exato, exato, exato. Aí você tem o erro sintático. Erro sintático, certo? Questão 4, a letra B de bola, que a gente tem aqui, certo? E a questão 5, estão corretas as letras B e C. Tranquilo aí? Eu vou estar postando, acho que no máximo segunda-feira, tanto essa listinha aqui, a listinha de revisão, certo? Tem mais outras questões que tem na lista. Vou postar a lista completa. Eu fiquei com medo que são 10 questões, fiquei com medo de não dar tempo. Mas eu vi aqui que são fáceis. Correto, João, correto. São erros, na verdade, aqui sintáticos e aritméticos, né? Vocês têm alguma dúvida? Não? Beleza? Deixa eu printar aqui a sala mais uma vez. Para ver quem está online aqui, certo? Presente, né? Fala, João. Ian também tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Aproveitem aí esse final de aula para perguntar, certo? Ian fala aqui, ó. Por exemplo, nos compiladores podemos substituir uma expressão x igual a x mais 1 por x mais igual a 1. Se eu fosse colocar x igual mais 1, seria aritmético? Depende, boca. Depende, sabe? Porque, tipo assim, se a gramática linear dessa linguagem, né, ela tiver só o exemplo 1, aí dá erro o quê? Sintático e aritmético. Porque tem que obedecer aquela regra que eu falei anteriormente, né? Aí, nesse caso aí, ela vai ter que ter a expressão regular 1 e a expressão regular 2, entendeu? Por quê? Porque nesses dois casos, tipo assim, só para raciocinar rápido, eu vou ter um não terminal soma, certo? Ou então um não terminal div. E como é que eu faria aí? Me escreva aí, Ian, já que você falou. Escreva aí as duas expressões regulares, como é que ficaria de soma aí, com não terminal. Eu teria soma, traço igual o quê, exatamente? O primeiro exemplo aí, certo? Eu teria que ter assim, ó, soma. Escrever. Eu teria que ter, sei lá, ID mais ID, um exemplo, certo? ID recebe ID mais ID, ou, para abreviar, para a expressão regular, ID mais igual a ID, ó. Então, eu tenho que estar nessa ordem aqui, que tá escrita aí, entendeu? A primeira é a expressão regular, e a segunda também é a expressão regular. Se eu tiver as duas na linguagem, que são as duas formas, ele reconhece. Mas se eu só tiver a primeira, vai dar erro.
Você entendeu, né? Onde eu quis chegar. Tem outra pergunta aqui de. Quem foi que perguntou? Foi João, não? Por exemplo, só mesmo. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pergunta que é importante. Esse assunto compiladores, ele não só serve para compiladores, não. Serve para muita coisa. Para quem é programador também, certo? João Pedro pergunta. No seu exemplo, mas OP seria um operador. É porque eu botei aí, ficou incorreto, mas lá na aula anterior, no slide, tem. Tipo assim, vamos supor que OP pode ser aí, ó, certo? É mais, ou menos, ou vezes, ou vive. Seria um operador, tá entendendo? Eu teria aí um exemplo aí, né? Sei lá, S gera é concatenado com OP, certo? É gera quem? ID, OP gera os operadores, ó. Mais, barra, menos, barra, vezes, barra, barra. Aí no caso, OP ficaria igual ao quê, né? ID, certo? Sei lá, mais, um exemplo. Aí eu teria que ter do outro lado OP, né? No caso, para poder finalizar, seria OPE. Eu poderia substituir aí por quem? Por ID, sei lá, mais ID, tá entendendo? Esse seria um exemplo de uma expressão regular. Então, essa pergunta que Ian fez é uma pergunta que eu escuto muito quando a gente chega na sintaxe, né? Como é que faz para reconhecer as duas formas? Você vai ter que ter as duas expressões regulares. Para ele entender, na verdade, que são as mesmas coisas, tá entendendo, Ian? Então, você pode criar várias expressões regulares de soma que equivale à mesma lógica, se a gente puder falar assim, né? Então, isso vai depender de cada linguagem. Cada linguagem vai ter sua gramática de contexto para que a partir dela a gente possa estender. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Posso seguir? Posso finalizar? Ninguém tem nenhuma dúvida? Boa. Posso seguir que eu estou dizendo é finalizar a aula, não é um assunto não. Beleza? Então, ó, só finalizando aí com alguns avisos, mais uma vez, certo? A Alexandre está perguntando, né? Se eu precisar utilizar linguagens distintas, certo? É melhor fazer um compilador para as duas ou fazer um middleware? Cara, essa sua pergunta é uma pergunta que muita gente fazia uns 15 anos atrás, né? Hoje em dia, não é necessário você fazer um compilador pelo seguinte motivo. O compilador, certo? Eu até falei nas primeiras aulas de compiladores, né? O compilador, o nome compilador, ele remete muito à questão de você fazer todo um passeio entre linguagens tanto de alto nível quanto de baixo nível. Tu tá entendendo? Por quê? Porque o compilador ele pega tanto da mais alta camada de software, que é a linguagem de alto nível que o cara gera o programa dele, quanto para a linguagem de máquina, que é a linguagem binária, certo? E computacionalmente é inviável porque é complexo e exige muito processamento para você fazer todo um processo de compilação entre linguagem de alto nível. Então, o que a pessoa faz? Eu acho que as pessoas não geram hoje em dia, Alexandre, nem mais Miller. Porque o Miller, ele exige todo um tratamento de rede, tu tá entendendo? Tipo assim, você tem que atuar tanto na camada de aplicação quanto na camada de transporte. Seja com protocolos de aplicação, tais como SOAP, sei lá, o XML, com DTD, tu tá entendendo? Com tratamento de protocolos de HTTP, protocolo de aplicação, na verdade, né? As versões de HTTP e até a especificação do cabeçalho de HTTP, tá entendendo? Seja encapsulamento, seja transporte. E na camada de transporte, que é a camada que tem o TCP, aí você tem que trabalhar com os que a gente chama de. Hora deu um branco. Stoke, como é o nome stubs, com os stubs. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra stub. Dá uma pesquisada nesse aqui, ó. Stubs são digamos, conexões que você bota no lado cliente, no lado servidor, daquela linguagem para os dois lados, tá entendendo? Então, tipo assim, eu gero stub em Java e aquele stub em Java vai ser ponto .c, um exemplo. E o ponto .c ele fica no lado cliente, aliás, no lado servidor, porque é no lado servidor que você implementa.
E o stub binário, ele fica no cliente porque ele fica encapsulado. Então, o cliente ele não vai ter acesso a código-fonte, porque o binário ele instancia diretamente para o servidor, tá entendendo? Então, aí já é uma gambiarra, digamos assim, que a galera faz para encapsular via rede. Por quê? Porque se você deixar tudo em TXT, qualquer T-Real, qualquer software, o iShare, qualquer software de captura de pacote, você simplesmente desencapsula o pacote daquele protocolo, porque o HTTP é texto, o TCP é texto. E com reorganizador de pacotes, né, você consegue ordenar os pacotes até decifrar tanto texto quanto JASP, tá entendendo? Então o cara instala, usa qualquer cliente Miller, né? Como eu falei, esses aí, certo? O SOAP é o principal hoje em dia, né? Mas hoje em dia você tem Ajax, você tem Doom, você tem JSON, certo? Essas tecnologias que fazem essa, digamos, interface ponto a ponto a partir de servidores em nível RMI, né? Enfim. E esse processo ele hoje está bem em desuso, tu tá entendendo? Porque a gente já tem hoje nas próprias linguagens de alto níveis funções hashing, criptografia avançada, criptografia em divisão, tu tá entendendo? Então, hoje em dia, o programador ele não precisa chegar numa camada de aplicação, na camada de transporte, porque é um esforço desnecessário, tá entendendo? Deixa o software lento, deixa a rede lenta. Já faz um certo tempo que eu parei de programar para a internet, para a web, né? Mas se vocês programam PHP, vocês programam em qualquer outra linguagem aí, tipo Python, já tem criptografia em nível de aplicação, que a própria API da linguagem ela já oferta esse serviço de encapsulamento, digamos assim, seguro, tá entendendo? De tráfego de dados em nível de aplicação, em nível de transporte. Então, o Mailer ele não foca tanto essa conversão, digamos assim, alto nível. Ele foca a conversão alto nível, baixo nível. Aí ela tá perguntando aí, como funciona um compilador online, que suporta uma, né, enfim, uma palavra aqui que ele falou de linguagens. Cada parte desse tipo de compilador usa uma sintaxe diferente. Boa pergunta. Rapaz, é assim, você vai ter uma expressão regular, ou uma gramática regular, e aquela vai ser genérica, tá entendendo? Deixa eu compartilhar com vocês aqui aquele slide da aula de ontem. Ele agora, porque para acessar vai demorar, né? Mas se vocês pegarem o slide da aula de ontem, quando a gente está falando de análise sintática recursiva preditiva, vocês vão ver lá que vai ter uma gramática livre de contexto que eu falo de um pseudo-algoritmo. Que eu boto lá comando, gera condição, ou iteração, ou atribuição. Não sei se vocês lembram que eu falei disso ontem, uma GLC, né? Então, ali é um pseudo, uma GLC que ela é genérica, entendeu, Ian? Então, todas as linguagens de programação, elas seguem aquela GLC, do slide que a gente falou de análise sintática. Aí, como é que ele faz essa, digamos, compilação em tempo real? Porque eles têm que usar palavras ou que faça adesão naquela GLC. Se qualquer linguagem que não fizer adesão naquela GLC, naquela gramática genérica, que a maioria das linguagens elas aderem, então já não compila. Por exemplo, se você pegar aí a Assembler, né? O Assembler ele já tem uma estrutura, digamos assim, sintática bem diferente das linguagens de alto nível. Então, digamos, vão ter que ter adaptações de cada GLC, certo? Para que os elementos que compõem aquele comando, eles não gerem, digamos, um entendimento posterior, seja até na expressão, ou seja na semântica, diferente do que é proposto pelo compilador. A maioria dos compiladores online, eles são compiladores que eles têm, ou utilizam um paradigma padrão, certo? Você vai ver compilador, que a maioria das transformações que eles fazem são para paradigmas orientados a objetos. Então, você tem um compilador que ele tem um paradigma orientado a objeto, mas já transforma para paradigma estruturado, né? A gente até falou, acho que foi na aula de vocês, não foi? Não, foi na aula de teoria da computação, com o pessoal, segunda-feira. E ele independe do paradigma, ele utiliza a sintaxe, certo? Aí já é outra perspectiva, de você ter um paradigma que usa as mesmas gramáticas lineares, tá entendendo? Então, uma coisa não depende necessariamente da outra. Para responder a sua pergunta de maneira mais direta, né? O compilador ele usa um GLC que ela é genérica, certo? Todo mundo, com as linguagens que ele compila, tem que seguir aquelas expressões regulares, porque se não seguir, ele não faz esse processo de transformação. Mas alguém tem alguma pergunta? Um assunto assim que a gente tá aprendendo, você está aprendendo, que é muito, mas muito relevante, tá entendendo, Ian? É um assunto que ele é muito interessante, na verdade. Muita gente leva na brincadeira a disciplina, né? Ah, eu vou pagar, é chato. Cara, mas se você entender isso aqui, é uma ponte muito forte de três grandes, digamos, áreas da computação.
que é primeiro o formalismo, né? Que vocês estudam. Acho que Ian, acho que você já pagou LFA comigo, já, Ian. E não sei se você já está pagando também teoria. Então, o compilador ele vem lá da LFA, né? Vem da máquina de estados, vem de todas aquelas coisas que a gente já estudou, entendeu? E ele chega num ponto aí que se juntam as linguagens de programação, exato, junta as linguagens de programação e junta uma área que eu já tinha falado a vocês algumas vezes, né? Algumas vezes, que é processamento de linguagem natural, tá entendendo? Se tu for seguir na área da IA, dentro da IA vai ter a parte de processamento de linguagem natural, que é uma grande área da IA. E a NLP, né, que é você criar reconhecimento tipo de lógica, de raciocínio, de comunicação do ser humano com a IA, ela exige de compiladores para trás, tá entendendo? Toda a questão hierárquica que os autônomos eles entregam, toda a questão da definição de resolução de problemas que a teoria da computação entrega, que vocês estudaram comigo semana passada, como também todas as hierarquias, sejam léxicas, sintáticas ou semânticas, que a gente vai estudar. Então, eu considero a altura do campeonato que vocês estão agora no curso, como ela sendo um dos grandes pilares da computação também, certo? A gente tem um pilar arquitetural de hardware e software, a gente tem um pilar de redes, né? A gente tem um pilar de programação, né? De algoritmo, e a gente também tem um pilar de comunicação computacional, tá entendendo? Não existe nem essa denominação, eu estou botando. Ou do formalismo computacional. Por quê? Porque a gente está falando linguagem de programação, linguagem de comunicação entre homem e máquina, entendeu? E essa comunicação homem-máquina, ela pode ser homem-máquina ou máquina-homem, como a gente pode criar uma inteligência artificial para o ser humano também. Então, tanto é no sentido, digamos, hierárquico homem-máquina, como máquina-homem. Entendeu? Então, é muito importante vocês terem uma boa base isso aí, que no futuro vocês podem aplicar em qualquer outra, digamos assim, área que vocês queiram seguir na carreira de vocês. Mais alguma dúvida? Se tiver pergunta, se ninguém tiver, certo? Beleza. Então, que bom que vocês participaram, certo? A gente rendeu ainda 45 minutos de aula, né? Então, bom fim de semana, galera, aí, certo? Acho que eu não vejo vocês mais essa semana que vem, né? Ou segunda-feira. Vocês pagam IHC, né? Segunda-feira. Pronto, então segunda-feira aí, espero todo mundo aí, certo? Quem não apresentou aí participação e Canvas, vamos validar segunda-feira, porque segunda-feira já começa o projeto de interface, certo? Eu vou dividir a aula de segunda em duas etapas. Projeto de interface na primeira etapa, que eu vou passar a parte teórica, e a segunda parte para quem quiser apresentar o que não apresentou ainda de Design Thinking. Beleza? Então, bom fim de semana para todo mundo e todo mundo se cuida aí.